A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar te convidando nessa hora para mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2025 a sabedoria nas escolhas da vida, o temor do Senhor, livro de Provérbios. O autor da lição é pastor Flávio da Silva Chaves. Estaremos estudando a 13ª lição, a lição 13, título é Sem Desculpa na Vida Moderna. O texto base é Provérbios 30, né? Estaremos lendo alguns versículos que dá base, né, ao nosso estudo dessa semana. Dá licença aqui, eu vou tomar um pouquinho d'água. Estaremos orando agora nessa hora e logo após estaremos dando introdução ao estudo, né? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual nós somos gratos, ó Deus, a Ti, ó Pai, por mais uma permissão desse estudo, ó Deus, semanal, ó Pai, da Escola Bíblica Dominical, ó Deus, que nós temos estudado a Tua Palavra, ó Deus, juntamente com os amados amigos e irmãos em Cristo, pela qual nós caminhamos junto, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a todos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar lendo aqui em Provérbios 30, né? Vamos ler aqui Provérbios 30. Vamos ler alguns versículos. Vou ler até aos 8, né? 8 versículos. Palavras de Agur, filho de Jaqué, o oráculo, e disse este varão Itiel eu o cal. Na verdade que sou mais bruto do que ninguém, e não tenho entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos, seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? E quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual o seu nome e qual é o nome do seu filho? E se quer que sabes, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que te não repreendas e seja achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mais negues, antes que morra. Afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deixe nem a pobreza, nem a riqueza, mantém o pão da minha porção acostumada. Vou ler até o 10, né? Para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome do Senhor. Não calunies o servo diante do seu Senhor, para que te não amaldiçoa e fique ocupado. Então, irmãos, nós vamos estudar sem desculpas na vida moderna, né? E esta a nossa última lição. Ainda há muito que refletir sobre essas preciosas lições contínuas no livro de Provérbios, né? O objetivo, irmão, dessa lição é refletir à luz dos desafios, a modernidade, que não há justificativa ou desculpa para uma vida negligente quando nós submetemos à sabedoria divina. Então, quando nós submetemos à vontade de Deus, é claro que nós não temos desculpa nenhuma de obedecer à voz do Criador, né? De fato, a sabedoria é uma bússola que nos direciona a caminhar em águas tranquilas, livrando-nos das tempestades. E maravilha, quanto a sabedoria seja um oásis no meio do deserto, né? Nem todos estão dispostos a trilhar o caminho do sacrifício. Qual o caminho do sacrifício? Os parâmetros de Deus, né? Este é o ponto de reflexão nessa lição. Poucos estão dispostos a pagar o preço de uma vida disciplinada
e apresenta mais variada desculpa para justificar seu comportamento comodismo diante da vida. É o que nós temos visto. A palavra de Agur aponta que ainda que estejamos desprovidos de recursos, a sabedoria supera as desvantagens. E aí? Preparado? Então, é o desafio de hoje, sem desculpa de uma vida moderna. Muitos irmãos dão desculpa, né? Porque não fazem a obra do Senhor, porque não tem tempo, porque não tem dinheiro e está doente, ou já é velho, ou é muito novo, né? Sempre há uma desculpa para não fazer o propósito de Deus. E aqui nós vamos trabalhar sobre isso, né? Sem desculpas na vida moderna. Quem sou eu? O lado positivo e negativo do questionamento. Está baseado aqui no Provérbios 6, de 1 a 6, né? Como já temos lido aqui. O objetivo dessa pergunta não é filosófico, no sentido de questionar a origem humana, pois sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Somos a imagem e semelhança de Deus e viemos de Deus e voltamos para Ele. Então, muitas pessoas estão questionando agora, né? Como viemos parar nesse mundo? Mas aqui está a resposta da bússola de Deus. Viemos de Deus e voltaremos a Deus. O questionamento tem o intuito de descobrir o próprio valor de uma sociedade em desequilíbrio. A palavra de Agur, cuja identidade é desconhecida, admite que, por ser um simples mortal, não possui a sabedoria, ainda mais em face ao conhecimento do Eterno. De fato, Deus é insondável. Vamos abrir, né, nossas Bíblias, né? Eu vou abrir aqui a Bíblia eletrônica, né? Aqui do tablet, né? E vamos em Romanos 11. Romanos 11, versículo 33. E diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria do conhecimento de Deus, né? Da profundidade da riqueza da sabedoria de Deus, que são insondáveis, e são o seu juízo, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, a mente de Deus, né? A sabedoria de Deus é muito mais evoluída do que nós, os meros homens mortais. Positivamente, o questionamento do sábio faz sentido, pois realmente é impossível desvendar o tamanho dos céus, segurar o vento com as mãos e embrulhar água no pano ou marcar os limites da terra, né? O versículo aqui o versículo 4, né? Quem subiu ao céu e desceu? Agur argumenta, né? Esse servo de Deus. Quem encerrou os ventos nos seus punhos e quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu toda a extremidade da terra? Qual o seu nome? E qual o nome do seu filho? Se é que o sabes. Então, aqui nós vemos o próprio servo de Deus questionando todas essas coisas, né? E fazendo essas perguntas que muitas pessoas fazem. Quem fez todas essas coisas, né? Mas nós sabemos que foi o Criador de todas as coisas, Deus. A percepção e a conquista humana são limitadas. A pessoa de Deus extrapola a compreensão humana. Ele, Deus, né, é onipotente, pois nada é impossível para Deus. Aí nós vamos ver aqui em Lucas, né, no Evangelho de Lucas, só um instantinho, Lucas 1, 37. Lucas. Portanto, para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus, porque Deus criou todas as coisas, irmãos. É simples assim. Deus é onisciente, pois conhece todas as coisas. Aí nós vamos lá para Hebreus também, né? A palavra nos garante isso. Hebreus 4, Hebreus 4, 13. Não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar conta.
Então, além de Deus saber de todas as coisas, nós temos que prestar contas a Deus, todos nós. Porque, irmãos, nada está encoberto à vontade de Deus. Também é onipresente, presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí nós vamos lá para Salmos, né? Salmos, vamos aqui, Salmos 139, é isso mesmo? 139, versículo 7. E disse: para onde poderei fugir do teu espírito? E para onde poderia correr e escapar da tua presença? É que, sem dúvida nenhuma, irmãos, diante de Deus, nada pode fugir da presença de Deus, porque Deus sabe e conhece todas as coisas, né? Todavia, a soberania de Deus não aluna a responsabilidade humana. Então, nós temos um dever, né? Mesmo com toda essa sabedoria de Deus, não nos isenta a nossa responsabilidade. Negativamente, a própria compreensão da soberania divina pode nos limitar acerca daquilo que devemos fazer. Ser sábio é agir conforme os preceitos e mandamentos do Senhor, né? Não há desculpa justificativa para agir com injustiça. O Provérbios 24. Provérbios 24. Peraí. Errei aqui. Provérbios. Tem que levar. Provérbios 24, 4 e 5. Mediante o discernimento, seus cômodos são mobilizados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Um homem sábio é poderoso, e quem possui entendimento potencializa a sua força. Ser preguiçoso, né? Então, são pessoas que são preguiçosas, né? Vamos aqui, Provérbios, vou procurar aqui que é melhor, né, irmão? 26, 13 a 16. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está na rua, né? Então, ele até inventa. Com as posses se resolve os seus gozos, assim o preguiçoso não na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de levar a sua boca, mas o sábio mais sábio é o preguiçoso seus olhos do que 7 homens que bem responde. Ser teimoso, né? 29, 1. Provérbio 29, 1. O homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz. Será quebrantado de repente sem que haja cura, né? Então, esses maus hábitos, né? Agur diz: não tem inteligência e que nunca aprendeu a ser sábio. Entretanto, é comum nos textos sapienciais o mestre começar afirmando que é sábio e convocar os alunos a ter uma vida sábia. É estranho nessa perspectiva uma imagem tão depreciativa na relação entre a sabedoria divina e a vida sábia e o valor humano. Deus está acima de todas as coisas, sua sabedoria é infinita, né? Verso 30, capítulo 30, verso 5, né? Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam, né? Então essa é uma afirmação. O ser humano é limitado, todavia não ao ponto de justificar erros, limitações e fraquezas sob o argumento
de que a sabedoria divina é inalcançável, né? Então, não há justificativo para essas coisas, né? Sabemos que o homem é falho, mas pode se tornar sábio praticando a palavra de Deus, tomando conselhos com a própria palavra de Deus, né? Então nós falamos nesse primeiro tópico sobre quem sou eu, lado positivo e negativo do questionamento, né? Questionamento aqui de Agur, né? Nessa oração, Agur pede duas coisas. A oração nossa de cada dia é possível na vida moderna? Vamos ler aqui, 30, verso 7 e 9, né? É esse pedido aqui, né? Duas coisas te pedi, mas não negues antes que eu morra. Afaste de mim a vaidade, a palavra mentirosa, não me deixes nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me o pão da minha porção costumada, para que porventura de farto não negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome do Senhor. Sabedoria, né? Que não tenha demais e que também não se empobreça, né? Para não fazer vergonha do nome do Senhor. A palavra de Deus é forte e poderosa, nos fortalece a ponto de confiar no Senhor, todos os aspectos da vida, sem precisar recorrer a atos desonestos a fim de prosperar, né? Irmão, isso aqui é uma palavra atualíssima, né? Que muitas pessoas têm desrespeitado os princípios de Deus e têm envergonhado, né? Muitos dentro das casas do Senhor com projetos desonestos, né? E aqui nós vemos que há um alerta, né? Que quem é verdadeiro, quem pratica a justiça, não comete esses atos, né? Principalmente nos arraiais de Deus. Não há desculpa para o mal, porque a alta revelação de Deus por meio da sua palavra, entendeu? Se revela através da sua palavra. Suficiente para trazer à luz os nossos caminhos. Salmo 119, né? Vamos aqui, voltar aqui. 119, versículo 5, né? Salmos 119, versículo 5. Tomara ser firme a minha conduta, para que eu observe os teus decretos, né? Sendo assim, no primeiro pedido, o desejo é duplo, que ele não seja mentiroso e que as pessoas não o enganem. No segundo, adverte insistentemente sobre a confiança na riqueza, nem mais nem menos, apenas o necessário. Então, irmão, nós temos que confiar em Deus, né? E apenas aquilo que nos sustenta, né? A nossa vida. O sábio não pede riqueza, muito menos fama ou sucesso. A oração é para manter a sua integridade e piedade, antes que morra. Versículo 7. Para que com a minha vida tenha sentido. Ajuda-me a deixar um legado, uma história, uma herança de fé e temor a Deus para os meus descendentes. Salmos 112, né? Salmos 112. 112, deixa eu ver aqui, corrigindo aqui. 112, versículo de 1 a 4. Aleluia! Quão feliz é a pessoa que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Sua linhagem será poderosa no país abençoada, geração de homens íntegros. Em uma casa haverá bens, riqueza e sua justiça permanece para sempre. Olha só aqui o ensinamento. Desponta nas trevas como a luz para os homens retos e benigno, piedoso e justo. Muito bom, né, irmão? A palavra de Deus nos ensina os melhores caminhos, né? A retidão, a benignidade, a piedade e a justiça, né? Nós possamos ser esse homem que a Bíblia nos ensina. Na tradição judaica, é dever dos pais inculcarem na cabeça dos filhos as palavras da lei,
sobre fidelidade, lealdade a Deus e ao próximo, a maior de todas as riquezas. Deuteronômio 6, vamos ver aqui, Deuteronômio 6, 4 e 7. Ouve, Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu ensinarás com todo zelo e perseverança os teus filhos, conservarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantarás. Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão, no teu braço, espenderás na tua testa como tefelim, filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa, em teus portões, né? Então, a orientação que nós permaneçamos a meditar na palavra de uma tal forma que ela fique inculcada na nossa mente, né? No segundo pedido, ora para que seja atendida às suas necessidades mais simples, protegendo o coração dos perigos, da prosperidade, do desprezo e da miséria. Sim, é possível sem desculpa, sem achismo, sem justificativa. É possível se desviar de tudo aquilo que nos faz pecar e blasfemar contra o Senhor nos tempos modernos. Sem dúvida, né? Tal como nosso Pai, nossa oração deve ser: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6:9. É realizável a fidelidade no casamento. É viável guardar o coração da tristeza e do ódio numa cultura de cancelamento. Versículo 15, 16, capítulo 15, 16, 17. Nem sempre a vida será justa. 19, né? Provérbios 19. Me perdi aqui. 19:10. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos o servo dominar os príncipes. Mas a vida boa é praticável quando se firma os pés à casa da sabedoria. Provérbios 9. Vivendo equilibradamente numa sociedade em desequilíbrio. 22, 17 a 29. Agora nós vamos para o terceiro tópico, né? Nós falamos a oração nossa de cada dia possível na vida moderna. A sabedoria supera a desvantagem. O texto base é 30, de 24 a 28. Vamos ler? 24 a 28. O preguiçoso esconde a mão no seio e enfada-se de levar a boca. Fere os escarnecedores, simples toma aviso e repreende ao sábio e aprenderá o conhecimento. O que aflige seu pai o afugenta, a sua mãe e filho é que envergonha a desonra. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. Testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparado estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos, né, irmão? Quantas lições maravilhosas nesses textos. A sabedoria de Deus é realmente muito grande. Então, nesse tópico, a gente vai falar: a sabedoria supera a desvantagem. Não há desculpa justificativa para viver princípios divinos na sociedade contemporânea.
até mesmo na atitude de autocomiseração, em que a pessoa se sente tão vítima do processo econômico, político, social, em que todos são capazes, menos ela. A lógica é a mesma. Sempre há uma justificativa para não fazer o que tem que ser feito, né? Então, irmãos, nós sempre estamos dando essa justificativa, né? O sentido de autocomiseração trava o processo de crescimento, aprendizagem na escola da sabedoria, além de ser destrutivo. Você não é coitado, embora seja marcado por traumas passados. Você não é fraco, apesar de limitado. A palavra de Deus é forte, escuto para o que neles confia. Versículo 30, né? Capítulo 30, versículo 5. Sempre estou falando o contrário, né? Capítulo 30, versículo 5. Toda palavra é pura, escudo para os que neles confiam, né? A sabedoria supera as desvantagens, ressentimento, preguiça, infidelidade, o passado, os traumas, a família biológica ou família adotada, o lugar onde mora, a aparência física, o governo, a igreja. Nada justifica a falta de sabedoria, né? No argumento, Agur apresenta 4 animais que, independente de seres pequenos e frágeis, são mais sábios do que os sábios. Versículo, capítulo 30, versículo 24. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias, bem providas da sabedoria. Então ele aqui fala sobre 4 animais que são mais sábios do que o sábio, né? Ou do que o homem. O primeiro são eles, a formiga, versículo 25. O coelho selvagem, 26. Então vamos ler aqui o que diz o versículo. As formigas são um povo impotente, todavia no verão prepara a sua comida. E realmente nós vemos que ela trabalha a formiga trabalha no verão, né? Faz a colheita dela, e no inverno elas estão na casinha dela, debaixo da terra, segura, porque já trabalharam no verão, agora no inverno eles vão se abrigar do inverno. Outro aqui é o coelho selvagem, versículo 26, que diz assim: os coelhos são um povo débil, contudo faz a sua casa nas rochas, né? Então, ele está falando que as casas são protegidas porque estão nas rochas. Perdi aqui um pouquinho, mas a lagartixa, 28. A aranha que se apanha com as mãos está nos passos dos reis. E nós temos coelho selvagem, gafanhotos, né? Formiga, gafanhoto, coelho selvagem e lagartixa. Animais pequenos, infamos, mas dotados de sabedoria. Cada um deles oferece um leitor integrante de contraste com a característica notável e compensa uma justificativa à imitação. Apesar de pequenos, são produtivos. A formiga é impotente, vulnerável, todavia diligente, persistente e torna gigante. Vagarosamente, colhe na estiagem e conserva a colônia abastecida, alimentada nos dias chuvosos. O coelho da rocha, Hispanin, segundo Sindel, não tem uma defesa natural e habita em lugares difíceis. Entretanto, dificilmente são vítimas dos seus predadores. Eles não se deixam vencer pela circunstância, né? Os coelhos, esse tipo de coelho. A virtude do gafanhoto é a cooperação. Sem líder, né? Os gafanhotos, eles devoram. Aqui está falando que são sem líder, né? Não tem um líder, né? Para organizar. Organiza e planeja seus ataques às plantações. E a semamite, aranha ou lagartixa, que não obstante ser fácil matá-la, não era nociva e mantida viva
por solucionar problemas na casa dos reis. Olha só, né? Todos são úteis. Na casa da sabedoria ninguém é desprezado. A sabedoria supera as desvantagens. A sabedora supera a desvantagem, sem desculpa na vida moderna, seja quais forem os problemas e desafios, né? Então, irmãos, estamos quase terminando esse terceiro trimestre, né, com essa última lição, né, que nos adverte e nos faz refletir que não há desculpa de nós aprendermos, né, da sabedoria. Aqui diz assim: conclui-se que viver nos tempos modernos é desafiador, mas não é impossível. O despeito da nossa limitação diante da soberania e onipotência divina, o próprio Deus dá-se a conhecer, permitindo que os homens tenham conhecimento acerca da sua natureza e vontade, né? Então Deus faz se conhecer através da sabedoria. Sem desculpa justificativa, construa a vida na casa da sabedoria, ó, né? Tudo dentro da lição que nós já estudamos, a casa da loucura, a casa da sabedoria, o equilíbrio, né? Os propósitos da sabedoria são realizáveis, ó. Os propósitos da sabedoria são realizáveis, viáveis, praticáveis em todas as circunstâncias. Entretanto, isso é possível quando o desejo, a aspiração do coração seja o temor do Senhor. Então, seja o temor nosso que nós aprendemos com a sabedoria, a sua maior fonte de riqueza. Por fim, se ainda resta dúvida do que é possível viver uma vida sábia, os pequenos animais nos ensinam, ó, que a sabedoria supera a desvantagem. O sucesso está à porta. Você é útil, né? Todos nós, né, na casa do Senhor, na presença e buscando sabedoria. Então, entre na casa da sabedoria e seja bem servido. Meu amigo, meu irmão, estamos finalizando. Tem umas 3 perguntinhas aqui, mas é para cada um responder, né? A si mesmo. Essas 3 perguntinhas eu vou fazer. Estarei orando, agradecendo e já me despedindo também dessa lição desse trimestre, né? Uma lição maravilhosa. Tive pouco tempo, né? Para debruçar mesmo assim e extrair muita coisa. Tem muita coisa aqui que nós não conseguimos, né? Extrair nesse momento, mas sempre há tempo da gente procurar melhorar, né? Aqui eu vou fazer para pensar e agir. Qual a sua percepção de Provérbios 30, Provérbios 30, né? Vamos ler aqui, Provérbios 30, versículo 3, né? Provérbios, versículo 3. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo, né? Em relação à sabedoria divina e limitação humana, é o temor de Deus. A sua oração é por mais recursos financeiros ou a sabedoria para administrar o que tem? Quais áreas da sua vida você se sente inadequado, impotente? Que passo precisa dar para recuperar o vitimismo e se tornar o protagonista da sua história no temor do Senhor, né? Então, irmãos, que lição, né? O temor vai ficar na nossa memória esse terceiro trimestre, sabedoria nas escolhas da vida, né? Temos que saber escolher bem as coisas. O temor do Senhor, o livro de Provérbios. Que lições maravilhosas. É um livro realmente que nós temos que ler sempre. É o livro de Provérbios, né? Que foi escrito por o homem mais sábio, um dos homens mais sábios que já teve nessa terra, né? O Salomão. A Bíblia nos fala sobre isso. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos dado mais uma condição, ó Deus, de realizar esse vídeo, ó Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, apesar das circunstâncias, dos problemas, das lutas diárias, é possível, Senhor, adquirir a sabedoria através da sua palavra, através dos ensinamentos, através da busca, Senhor, e da intimidade que nós declaramos a Ti neste momento, quando nós nos aproximamos a cada dia mais de Ti, ó Pai.
cura nossas feridas, sara, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Senhor, na sua palavra, nos encha da sua graça, do seu conhecimento, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa os amados irmãos que sempre estão aqui, Senhor, comigo, neste canal. Que o Senhor possa abençoar grandemente, ó Pai. E aquilo que não pude transmitir, que o seu Espírito Santo transmita ao coração de cada um deles, porque a sua palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Quando nós abrimos a tua palavra, Senhor, tu fala ao nosso coração, à nossa vida. É o direcionamento, como a lição nos fala, é uma bússola, uma orientação, é um tesouro a ser descoberto, ó Deus. Por isso, Deus, eu peço que cada um deles, Senhor, abra a sua palavra e busque entendimento e sabedoria para a sua vida, para a sua família. Que eles possam ensinar os seus filhos, os filhos dos seus filhos e até as gerações futuras, ó Deus, a tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque eu vim conhecer a Ti através da Tua palavra, Senhor. Que ela nos ensina, nos direciona para o grande momento, o ápice, Senhor Deus, que quando retornaremos à Tua presença. Como a lição nos diz, da onde nós somos e como viemos aqui e para onde nós vamos, Senhor. Com certeza nós voltaremos a Ti. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer para tudo sempre. Amém e amém. Meu irmão, meu amigo, chegamos mais um terceiro trimestre, né, de 2025. Queremos estar junto com o próximo trimestre, né, a próxima lição, né? Com certeza estaremos juntos em nome de Jesus. Se você tem gostado dos nossos estudos, do nosso conteúdo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.